Agora, resolvendo as atividades da semana 3, vamos começar com a questão 14. Joaninha pegou R$ 3.800 emprestado com sua mãe para pagar com juros simples de 0,95% ao mês. Sabendo que foram 24 prestações mensais, calcule o valor dos juros pagos. Vamos à resolução. Questão 14. Joaninha pegou R$ 3.800, né, para pagar com juros simples de 0,95% ao mês em 24 prestações mensais. Então, nós temos o seguinte. Pede para determinarmos o juro, então o juro é o valor que não temos. A fórmula é J, né, juro, é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, porque se trata de uma aplicação de juros simples, certo? Então, o juro nós não sabemos, vamos colocar uma interrogaçãozinha, vamos calcular. O capital, né, 3.800. Mas ora, o capital não é o que a pessoa tem? No caso, quem tem esse capital emprestado é a mãe, certo? Então, o capital da mãe é 3.800, certo? A taxa é 0,95%, certo? Ou seja, ela é 0,95%. Posso escrever esse valor como 0,95 sobre 100. Não é muito correto, né? Mas para o cálculo isso aqui vai servir. Então, escreva esse valor aqui. Como que eu vou dividir por 100? Vou observar o seguinte. Escrevo o valor sem as casas decimais. A vírgula terá que voltar a duas casas. Como não aparece, né? Acrescentamos 0. Então ela tem que voltar duas casas, ela está aqui entre o 0 e o 9, ela voltará 1, 2, tá? Então, 0,095 ao mês, certo? E, no caso, o nosso tempo, né, é de 24 prestações, ou seja, 24 meses. Observem que o tempo é mensal e a taxa é correspondente ao período mensal, certo? Então, vamos fazer esse cálculo da seguinte maneira. Olhem só. Então, nosso juro é igual a C vezes I vezes T. Então, 3.800 vezes. Olha, eu poderia pegar esse valor ou esse. Como esse número aqui tem zeros, né? É interessante eu pegar ele nessa forma, escrevê-lo nessa forma, porque eu posso, na divisão, posso simplificar, certo? Mesmo não parecendo muito correto. Então, 0,95 sobre 100 vezes o tempo que é 24 meses. Ora, por que eu escrevi dessa forma? Porque se está tudo multiplicando, eu posso simplificar, dividir em cima algum valor por 100 e embaixo pelo mesmo 100, ou por 10, né? No caso, ó, divido aqui por 10, cancelo o 0, divido aqui por 10, cancelo esse 0. Divido por 10, cancelo esse 0, divido por 10, cancelo novamente esse 0. Então, eu tenho 38 vezes 0,95 vezes 24. Vamos fazer essas multiplicações. Primeiramente, farei 38 vezes 24. Então, 38 vezes 24. 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 3, 12. 12 com mais 3, 15. Certo? 2 vezes 8, 16. Vai 1. Certo? 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Somamos. 2, 5 e 6, 11. Vai 1, 7 e 2, 9. Certo? Então, eu tenho 912. Agora vamos multiplicar por 24, né? Porque eu fiz 38. Desculpa, eu fiz 38 vezes 24. Ou seja, sobrou esse 0,95. Então eu tenho 912
vezes 0,95 para resolver. Lembre-se, a ordem dos fatores não altera o produto, certo? Então multiplicamos aqui 912 multiplicado por 0,95. Então 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 1, 5 e 1, 6, 5 vezes 9, 45, certo? 9 vezes 2, 18, vai 1, 9 vezes 1, 9 e 1, 10, vai 1, 9 vezes 9, 81, mais 1, 82. Agora basta somarmos aqui os valores. 0, 6 e 8, 14, vai 1, 5 e 1, 6, 4 e 2, 6, 8, certo? Só que esse número não tem nenhuma casa decimal, nenhum valor após a vírgula. Esse tem duas casas decimais, então meu resultado terá duas casas decimais ou dois valores após a vírgula, certo? Então o meu resultado final, ou seja, o meu juro será de R$ 866,40. Questão 15. Um empréstimo de R$ 75.900 será pago em 36 prestações, com juros simples de 2,5% ao mês. Calcule os juros pagos na quitação do empréstimo. Vamos à resolução. Exercício 15. Então, nós teremos que calcular um valor de empréstimo de 75.900, certo? Que será pago em 36 prestações, 36 meses, e a taxa de 2,5% ao mês, certo? Vamos escrever melhor essa taxa. Então, fica 2,5 sobre 100, certo? Escrevo aqui o 2,5. A vírgula vai voltar duas casas, então vou precisar acrescentar mais um zero. Para ela estar aqui, ela vai voltar uma, duas, certo? Porque eu estou dividindo por 100. Eu posso utilizar no meu cálculo tanto esse valor como esse, certo? Tanto faz. Eu vou utilizar esse porque eu vou utilizar a calculadora, certo? Para mostrar para vocês que não vai alterar o valor. Eu quero calcular o juro, certo? Em uma aplicação de juros simples, então a fórmula é essa: J igual a C vezes I vezes T, certo? Então o meu juro será igual ao capital 75.900 vezes a minha taxa, certo? Que é 0,025 vezes o meu tempo, que é de 36 meses. Observem que o tempo e a minha taxa, né, ela tem que estar correspondentes, certo? É 0,025 ao mês e aqui também mensal, certo? Então, multiplicando esse valor, nós vamos obter 68.310. Questão 16. Um comerciante foi ao banco e pegou um empréstimo de R$ 66.480, a taxa de juros compostos de 2,88% ao mês. Sabendo que foram 48 prestações, calcule o valor dos juros pagos. Nós temos o seguinte: um empréstimo de 66.480, né? A taxa de juros é 2,88% ao mês, em 48 prestações, só que a juros compostos. Bom, nós sabemos o seguinte, que a nossa fórmula para o cálculo do juro composto é essa aqui: o montante é igual ao capital, que multiplica 1, mais a taxa elevado ao tempo, certo? Primeiramente, vamos escrever melhor essa taxa. Capital temos aqui, a taxa
2,88% ao mês e o tempo 48 meses. Essa taxa ela pode ser melhor escrita, né? É esse valor 2,88 sobre 100. Se eu estou dividindo por 100, a vírgula vai se deslocar duas casas. Então eu tenho aqui ó, 288. A vírgula tá aqui, ela vai se deslocar uma, acrescento zero, duas, certo? Duas casas. E a taxa é mensal, certo? Então aplicamos em nossa fórmula e vamos determinar o nosso montante. Então montante é igual a capital 66.480, que multiplica 1 mais a nossa taxa, né? 0,0288 elevado ao tempo de aplicação, que é 48. Então nosso montante será 66.480 vezes, somando 1 com mais esse valor aqui, 0,0288, parte inteira com parte inteira, né? 1 mais 0, 1. Então vai ficar 1,0288 elevado a 48, certo? Para não perdermos nenhum valor simplificando, né? Ou melhor, com arredondamentos, vamos fazer essa multiplicação direta na calculadora, certo? E vamos chegar no seguinte valor, certo? 259.762,75, certo? Só que estamos interessados em determinar os juros. Na fórmula de juros compostos, para determinarmos o juro, nós fazemos o montante menos o capital, certo? Então, juro é igual ao nosso montante que acabamos de calcular menos o capital, certo? Então nosso juro será 259.762,75 menos o nosso capital inicial 66.480, certo? Fazendo esse cálculo, né, nós chegamos em 193.000, certo? 282,75, certo? Esse é o nosso juro procurado. Questão 17. Para iniciar um negócio, um empreendedor captou R$350.730 através de um empréstimo que deverá ser pago em 28 prestações mensais. A taxa de juros da operação é de 2,49% ao mês. Calcule os juros compostos pagos no final do empréstimo. Um empréstimo, né, de 350.730 deverá ser pago em 28 prestações mensais, a taxa de 2,49% ao mês, certo? Pede para determinarmos o juro nessa aplicação de juro composto, certo? Então vamos lá. Temos o seguinte, que a taxa é 2,49%, certo? Então esse valor é 2,49 sobre 100. Fazendo essa divisão, eu escrevo o valor 249, né? E a vírgula tem que se deslocar duas casas. Uma, acrescento zero, seria 1, 2. 0,0249, certo? Então, temos o que precisamos para calcularmos o nosso montante. Então, nosso montante é igual a capital, né? Que será 350.730, certo? Que multiplica 1 mais a nossa taxa, 0,0288,
0,249 elevado ao tempo de aplicação, que é 28, certo? Então, nosso montante será 350.730, que multiplica 1 mais 0,0249, soma aqui parte inteira com parte inteira, né? 1 mais 0, 1, vírgula. O restante a gente escreve na sequência, 0,249 elevado a 28, certo? Essa multiplicação, como é muito grande, nós fazemos numa calculadora ou exercício vai dar esse valor. Como ele não deu, vamos fazer na calculadora. Como temos que usar a calculadora, né? Fazemos logo o cálculo todo na calculadora do celular. Então, quando multiplicamos esse valor por esse resultado, chegamos a 698.320,39, certo? Bom, mas o exercício pede o juro. Para determinar o juro, nós fazemos o seguinte: juro é igual ao montante, o valor final, menos o capital inicial, certo? Então, o meu juro será o montante que eu acabei de calcular, 698.320,39, menos o meu capital inicial, né, que é 350.730. Fazendo esse cálculo na calculadora, nós determinamos que o nosso juro é de 347.590,39. Questão 23. De acordo com a legislação atual, a remuneração dos depósitos da caderneta de poupança é composta de duas parcelas. Primeira, a remuneração básica, dada pela taxa referencial, TR, e, segunda, a remuneração adicional, correspondente a 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%, ou 70% da meta da taxa Selic ao ano mensalizada vigente na data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou superior a 8,5%. A remuneração dos depósitos de poupança é creditada ao final de cada período de rendimento, ou seja, mensalmente, na data de aniversário da conta para os depósitos de pessoa física e de entidades sem fins lucrativos e trimestralmente na data de aniversário no último mês do trimestre para os demais depósitos. Considere um investimento de R$ 5.000 em caderneta de poupança, feito por pessoa física durante um mês. Qual o montante de aplicação se a taxa referencial é de 0,2% ao mês e a Selic 9,25% ao ano? Calcule o valor e assinale a alternativa correspondente. Então, na questão 23, o nosso montante será calculado da seguinte forma. Nós temos uma primeira parte que será determinada pela remuneração básica da taxa referencial, que é de 0,2% ao mês, tá? Então, é o seguinte, 100% mais 0,2%, certo? Será 100,2%, certo? Que quando transformamos em taxa unitária, obtemos 1,002. Então, nós vamos calcular, né, esse aumento referente à taxa referencial. Basta multiplicarmos o investimento de 5.000, certo? Vezes 1,02. 1,002. Corrigindo, certo? Ao multiplicarmos, vamos encontrar 5.010. R$ 5.010, certo? Bom,
A segunda parte refere-se à taxa Selic, que nesse caso será de 0,5% ao mês. Por quê? Porque a taxa Selic, né, no exercício é de 9,25% ao ano, que é maior que os 8,5% definidos lá nos nossos critérios, certo? Então, 100% mais 0,5%, 100,5%, que quando transformamos aqui em taxa unitária fica 1,005, ok? Então, para calcularmos aqui o nosso montante final, certo? Basta calcularmos o valor que obtemos no item anterior, após o cálculo referente à taxa referencial, e multiplicamos por 1,005. Certo? A resposta correta está na alternativa E.